Olá, está no ar mais uma edição do Vox, o podcast do Ministério Público de Minas Gerais. Nossa conversa de hoje é sobre crimes cibernéticos contra o consumidor. Para esse bate-papo estão aqui comigo o promotor de justiça Glauber Tatagiba, que é coordenador do PROCON-MG, órgão do Ministério Público de Minas Gerais, e também o responsável pela Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos do MPMG, também conhecida como COECIBER, o promotor de justiça Mauro Elovitch. Olá, promotores, sejam bem-vindos, dê um alô para os nossos telespectadores. Boa tarde a todos e a todas que nos ouvem. É um prazer participar do podcast do Ministério Público. Boa tarde, obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente conversar um pouco sobre esse tema tão relevante. Maravilha. De maneira resumida, promotores, eu gostaria que vocês explicassem para o cidadão que está nos ouvindo como se dá a atuação do PROCON e também da COECIBER. O PROCON é um órgão ligado ao Ministério Público que tem como função primordial a coordenação do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor. Ele recebe as denúncias, não só em relação a crimes, mas como em relação a condutas e práticas abusivas, e distribui essas denúncias nos órgãos com atribuição em todo o Estado. A COECIBER, a Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos, é um órgão de apoio do MP às promotorias de justiça. Então, sempre que a promotoria local tem alguma demanda de investigar crimes cometidos pela internet ou de fazer diligências pela internet, ela aciona a COECIBER e nós fazemos atuação conjunta. Certo. Minha primeira pergunta vai então para o PROCON de Minas Gerais, promotor Glauber. Quais são os golpes mais comuns contra o consumidor na internet? Bom, hoje os assuntos mais demandados no nosso sistema de atendimento são em relação aos sites fraudulentos, que corresponde hoje mais ou menos a 70% da demanda recebida pelo PROCON, boletos falsos, ofertas enganosas em redes sociais, principalmente o Instagram, e publicidade enganosa, que é em virtude da diferença de preço quando o consumidor efetua uma compra e na hora de finalizar essa compra. Essas são as principais demandas recebidas pelo PROCON. Dr. Mauro, e a COECIBER? A COECIBER é acionada por muitos promotores de defesa do consumidor justamente para prestar apoio nessa mesma tipologia. Para a COECIBER, a maioria das demandas que tem vindo são de redes sociais mesmo, de vendas fraudulentas em redes sociais, mas também recebemos bastante aporte de sites falsos e falsos anúncios de produtos. Certo. Já entrando nesse assunto de fraude, vocês poderiam explicar quais são as armadilhas usadas para enganar o consumidor? O principal problema encontrado hoje nos golpes são em relação àqueles produtos e serviços oferecidos cujos preços estão abaixo do mercado. Os golpistas se utilizam desse artifício de oferecer um produto muito barato para atrair os consumidores, que, por outro lado, não verificam a reputação desse fornecedor. Quem que está vendendo esse produto ou oferecendo esse serviço? Então, esses são dois características básicas que a gente encontra na nossa demanda hoje, que são esse oferecimento de serviços ou produtos abaixo do valor do mercado e a falta de checagem por parte do consumidor da reputação desse vendedor. A gente tem visto também, até complementando, muito site ou anúncio que simula empresas maiores, empresas confiáveis. Então eles buscam o layout, eles criam com um nome parecido com o das grandes empresas, justamente para burlar essa checagem prévia que o consumidor deveria sempre fazer. Então ele acredita que está comprando de um site confiável, de um site de boa reputação ou de um bom vendedor, quando na verdade é uma simulação também. Então, quando a gente passa dessa primeira fase de confiabilidade, o consumidor pode cair nessa segunda fase da armadilha. E tem um detalhe importante também, geralmente essas armadilhas são para o pagamento à vista e mediante Pix ou uma transferência imediata. Que quando o consumidor percebe que ele foi enganado, é tarde demais, ele não consegue reaver esses valores. Então, uma orientação básica que o PROCON dá também aos consumidores é que
quando desconfia ou não tem certeza da reputação daquele fornecedor, façam o pagamento através de cartão de crédito. A minha pergunta seria justamente essa: se seria possível evitar esses golpes e como? Os golpistas estão cada vez mais profissionais. Então, por exemplo, o senhor falou sobre a simulação. Eles simulam praticamente uma cópia do site original. De repente, a barra de ferramenta a qual você olha o site é uma boa sugestão? A gente sugere assim várias checagenzinhas de cuidado antes de fazer uma compra online, né? As primeiras foi aí que o Dr. Glauber colocou, realmente da desproporção do valor, da forma de pagamento, da própria natureza, né? Do perfil daquele vendedor. Se de repente era um vendedor que nunca mexeu com aquele tipo de produto, ou que não tinha um perfil comercial e de repente passou a fazer vendas, você pode desconfiar que é preciso ter uma cautela maior em relação a esse fornecedor. A gente recomenda também, antes de fazer qualquer tipo de gasto, faça a checagem se o site que está sendo vinculado por meio de uma propaganda no Instagram ou por meio de um e-mail é realmente o site daquela empresa. Então vá no site oficial, vá num buscador, que nem o Google, e procure o site oficial. E sempre tome cuidado. O Google ele prioriza em cima os anúncios pagos. Então tá ali em cima, anunciante pago, tal, propaganda, antes de chegar na busca que você digitou. Então alguns fraudadores, eles já buscam isso. Eles, quando você coloca aquele termo, eles têm um anúncio pago que direciona para o site falso deles. Então procure lá o site oficial, vá no nome original da empresa e não clique no primeiro que aparece ou no que é te enviado via link, via e-mail. Complementando isso que o Dr. Mauro colocou, é fundamental uma orientação que o PROCON passa também para os consumidores para não entrar nos sites através de links recebidos por SMS, pelo WhatsApp, por e-mail, procurar o site oficial daquele fornecedor. E quando for pagamento também através de boleto bancário, prestar atenção se o nome do boleto corresponde à empresa onde ele está efetuando a compra ou contratando o serviço. Ainda tem um risco grande nisso que o Dr. Glauber colocou. Além do link que é enviado por e-mail, por direct message, por site, além do link poder te direcionar para um site de criminoso, ele é uma porta aberta para infectar o seu terminal. Então, vários criminosos, além da oferta, eles ainda mandam algum malware que vai conseguir acesso aos seus dados, que vai conseguir acesso ao seu terminal. Então, essa é uma excelente dica. Evitar entrar automaticamente é uma preguiça, é uma questão de 10 segundos que você vai perder procurando o site oficial, que vai te evitar um monte de dor de cabeça. Fica então a dica de cuidado com as compras à vista, né? Que são chamativos para os estelionatários. Dentro disso, Dr. Mauro, nós pegamos uma questão das redes sociais do Ministério Público de Minas Gerais, que inclusive um abraço para o Davi Anthony, que nos enviou essa pergunta. Ele quer saber o que fazer se hackearem o meu Instagram. Dentro disso também, eu coloco uma outra pergunta, que essa é uma porta de entrada, assim como o senhor se referiu anteriormente, para outros procedimentos que eles usam para os malwares e outras questões que podem pegar dados ou coisas que vão ter um problema significativo posteriormente? Com certeza. Excelente pergunta, Davi. No começo do ano, nós aqui do Ministério Público de Minas Gerais fizemos uma campanha de orientação para a população referente a esse golpe do Instagram, dessas vendas online pelo Instagram. E o criminoso, ele se apropria de perfis legítimos das pessoas, seja por meio de clique em malware, seja por meio de um golpe de SIM swap, ou seja por dados que a própria vítima fornece em conversas por SMS ou por direct, e a pessoa usa aquele perfil do Instagram para fazer ofertas como se fosse um fornecedor comercial. Então, é uma série de cuidados que a gente sugere, e lá na página do Ministério Público de Minas, você pode ver o passo a passo para a recuperação da sua conta do Instagram, tá? A gente colocou de uma maneira bem didática, bem clara, porque às vezes lá no próprio aplicativo do Instagram pode gerar alguma confusão, que vai te ajudar a recuperar o teu perfil. E mais, né? Às vezes a pessoa vai falar, eu não usava muito o meu perfil do Instagram mesmo, vou deixar quieto. Só que fazendo isso, você na verdade está dando um instrumento para o criminoso continuar enganando outras pessoas.
Então a gente sempre recomenda que essa recuperação do Instagram seja feita o mais rápido possível. E só para pegar a parte final do que você falou, vários outros, os criminosos, eles fazem muito golpe em cascata. Então, eles se fazendo passar por empresas legítimas, eles coletam não só a compra, mas os dados que você fornece, eles são muito importantes. Porque ele vai usar isso para dar golpe do WhatsApp, para dar golpe do Instagram, para abrir empresa no seu nome, para fazer um SIM swap. Então, também muito cuidado, não só na hora de comprar o produto, quando você acessa sites não conhecidos, mas também com preenchimentos de dados cadastrais. Se não for um dado fundamental para a tua compra e se você não tiver uma confiança naquele site, não preencha dados pessoais importantes. Os transtornos podem ser incalculáveis, né? Se a pessoa cai em um desses golpes, se ela consegue identificar que ela caiu em um desses golpes, o que o consumidor deve fazer quando perceber que foi vítima? Bom, o consumidor pode, em primeiro lugar, registrar um boletim de ocorrência e fazer uma representação nos órgãos de defesa do consumidor. O grande problema que nós temos é a identificação desse golpista. Quando ele é identificado, é possível reaver esses valores. Mas hoje, o problema que nós enfrentamos é a dificuldade da localização e da identificação desses fraudadores, o que torna o processo de reaver esses valores muito mais difícil. No aspecto criminal, a gente também recomenda, né, a realização do boletim de ocorrência, não só para você conseguir fazer a recuperação do seu valor num procedimento, né, de defesa do consumidor, mas também para você se resguardar da responsabilidade civil, caso seus dados sejam utilizados para dar golpes em terceiros, caso a sua conta do Instagram seja usada por terceiros. A gente também recomenda, para possibilitar justamente esse passo que é o difícil que o Dr. Glauber falou, da identificação do criminoso, a gente sempre recomenda, não exclua nada, às vezes a pessoa fica constrangida ou quer bloquear de uma vez o criminoso para evitar que ele continue mantendo contato. Não faça isso. Esse tipo de investigação, diferente de um crime que é cometido que é uma loja física, que você sabe, olha, eu fui em tal lugar e tal fulano me vendeu, a investigação de crime cibernético ela é completamente feita através de dados. Então, todo dado, toda informação que você puder armazenar e entregar para a autoridade policial vai ser o que vai permitir essa identificação. Então, guardar integralmente as conversas que foram realizadas, não atribuir nome na agenda, fazer a captura das imagens aparecendo o número do terminal, se você conversou por SMS ou por WhatsApp, fazer o print screen, salvar a tela daquele site fraudulento, aparecendo a URL, que é o endereço digital em cima. Isso é fundamental, porque é esse tipo de prova que é feito. O Dr. Glauber vai falar isso até melhor do que eu, mas esses sites fraudulentos, eles são de curta duração. Ele faz um tiro de 50, 100 vítimas e desativa para evitar que ele seja rastreado. Então é fundamental que você tenha a prova daquele site, você tenha um endereço digital, porque através dos dados desse endereço digital é que nós vamos conseguir localizar o criminoso. Complementando isso que o Dr. Mauro colocou, uma dificuldade que nós temos muito grande hoje, tanto o PROCON quanto o Cyber, é a questão da subnotificação. Muitos consumidores têm vergonha de fazer a denúncia, de fazer o boletim de ocorrência ou uma representação no PROCON com vergonha de ter caído em algum golpe. Mas é fundamental que ele faça o boletim de ocorrência, faça a representação, mesmo que no caso dele não seja possível, ele vai contribuir para que esses criminosos sejam identificados, porque o volume de golpe é muito grande. E hoje nós temos uma particularidade que, em virtude da migração de muita plataforma física para digital, hoje o criminoso não precisa mais ter contato físico com a vítima. Ele faz isso no meio digital. Então ele consegue aplicar um golpe em um número muito grande de pessoas, o que era muito difícil na plataforma física. E isso tornou o nosso trabalho mais difícil e uma migração muito grande de criação de sites fraudulentos, né, como o Dr. Mauro colocou. O site fica ativo durante 10, 15 dias, até o consumidor perceber que aquela compra dele não vai ser entregue, e quando ele vai reclamar, o site não existe mais. Já foi criado outro naquele local.
Você está ouvindo o Vox, o podcast do Ministério Público de Minas Gerais. Nós estamos conversando com os promotores de justiça Glauber Tatagiba e Mauro Elovitch. Toda criança tem direito à saúde. Toda criança tem direito a estar com a vacinação em dia. É dever dos pais ou responsável levar a criança para receber as vacinas recomendadas pelas autoridades sanitárias. É papel do poder público assegurar que a criança tenha acesso a esse direito. Para incentivar a vacinação infantil contra a Covid-19, o Ministério Público de Minas Gerais lançou a campanha Bora Vacinar. São informações confiáveis sobre o assunto. O objetivo é tranquilizar o cidadão sobre a segurança e importância da imunização dos pequenos. Crianças entre 5 e 11 anos devem ser vacinadas contra a Covid-19. As vacinas aprovadas pela Anvisa para uso infantil são seguras e eficazes. Os imunizantes não são experimentais. As vacinas passaram por rigorosos estudos e testes clínicos. Bora vacinar! Ministério Público de Minas Gerais, em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais, procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta ao nosso bate-papo sobre os crimes virtuais contra o consumidor. Pergunto aos convidados quais são os direitos do consumidor que caiu em golpe pela internet. Indago ainda se é possível conseguir algum tipo de ressarcimento. O senhor comentou aquela hora, né, doutor Glauber? Como funciona? Como foi colocado, quando é identificado esse fornecedor, e aí a gente não está dizendo mais, né, não é nem muito um golpe, já é uma conduta abusiva, o consumidor ele pode obter, né, o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor dá 3 opções para o consumidor. Ele pode obter aquele produto ou serviço que ele adquiriu, ele pode também exigir a troca desse produto por um equivalente ou o seu dinheiro de volta. Agora, é lógico, né, para isso eu tenho que ter a identificação do fornecedor. Na área criminal, o Código Penal ele garante o ressarcimento do dano em caso de condenação criminal. Então, caso seja apurado quem é o investigado, ele vai ser denunciado. Uma das consequências da sentença condenatória é o dever de indenizar. Aí entra toda a dificuldade de você conseguir localizar patrimônio do réu para conseguir fazer essa indenização. E aí é um procedimento realmente diferente dos casos do que o Dr. Glauber falou, que é um ilícito civil, né? Que é uma conduta abusiva do consumidor e que possui outros mecanismos para esse ressarcimento. Com a pandemia de Covid-19, o PROCON-MG percebeu um aumento nas reclamações de crimes cibernéticos contra o consumidor? Nós tivemos um aumento significativo de denúncias e representações em relação ao crime cibernético, correspondente a mais ou menos 270% do que era recebido no período anterior à pandemia. É lógico que esses números eles apenas é uma amostragem, não é? Porque infelizmente o consumidor, a sua grande maioria, não reclama. Ele tem um hábito de reclamar somente perante os fornecedores, eles não reclamam no Ministério Público, nos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Nós fizemos um levantamento há pouco tempo, um diagnóstico nacional, executado pela FIP de São Paulo, onde nós constatamos que durante a pandemia, somente 11% dos consumidores que se sentiram lesados reclamaram nos órgãos de proteção e defesa do consumidor. É um volume muito baixo. Enquanto esse diagnóstico ele identificou que 90% reclamam com as empresas, mas mesmo não tendo o seu problema resolvido, o consumidor ele ainda hesita de reclamar com os órgãos de proteção e defesa do consumidor. O que faz com que esses dados eles sejam uma monte menor do que o significado dele, né, o potencial dele de dano social. Pergunto então qual é o papel do Ministério Público no combate a esses crimes, promotor Glauber e promotor Mauro. O Ministério Público ele atua tanto no controle externo da atividade policial, então a gente acompanha a instrução dos inquéritos policiais referentes a crimes cibernéticos. Por isso mesmo, os promotores de justiça estão cada vez mais se capacitando para entender as investigações cibernéticas e poderem requisitar diligências específicas de preservação de prova, de identificação perante provedores de conexão, provedores de aplicações. Em determinados casos, geralmente envolvendo organizações criminosas, crimes de maior vulto, algumas situações específicas, o Ministério Público também instaura procedimentos investigatórios criminais
e realiza por conta própria as diligências investigatórias. Em ambos os casos, seja em caso de PIC, seja em caso de inquérito policial, o Ministério Público realiza as denúncias e continua no processo até a final condenação dos criminosos. Então, é importante que a gente conte com a população, com a confiança da população, para nos ajudar a combater esse tipo de ilícito, que é o tipo de crime que mais cresce no mundo hoje em dia. Como o Dr. Glauber tinha falado, o registro do boletim de ocorrência, quando você é vítima desse tipo de crime, é muito importante. Não só para te preservar, para evitar que você seja responsabilizado civilmente caso usem algum dado seu, e também não só para que seja feita a investigação específica do seu caso, mas também para poder identificar padrões de crimes. Uma coisa é uma ocorrência referente a um determinado site que não entregou um produto X. Outras são 100 reclamações, 100 boletins de ocorrência em relação ao mesmo site, com produtos diversos, com o mesmo modus operandi, o que indica a existência de uma quadrilha ou até de uma organização criminosa. Então é importante o registro desses dados para otimizar as nossas investigações. Motivar a denúncia e boletim de ocorrência são um dos pontos já mencionados por vocês. Mas os cidadãos podem contribuir de alguma outra forma para o trabalho que é feito pelo MPMG? O cidadão pode contribuir fazendo a sua denúncia, fazendo a sua representação, informando o que aconteceu na prática, porque somente com esse relato que o Ministério Público vai poder trabalhar e identificar quem são esses fraudadores. Então, o papel do cidadão, do consumidor, é fundamental para a nossa atuação. Então, a cobrança no alcance da nossa atuação, ela funciona muito em virtude do que o consumidor, do que o cidadão traz para a gente. Então, como o Dr. Mauro colocou e nós falamos aqui antes, essa representação, essa denúncia do consumidor, ela é fundamental. E o PROCON atua tanto na área criminal, como foi colocado pelo Dr. Mauro, né, denunciando essas quadrilhas, organizações criminosas na área de crimes contra o consumo, e também na área civil, tentando impedir determinados fornecedores que continue a prática ou a conduta abusiva, fazendo acordos até de ressarcimento, devolução de valores pagos para o consumidor. Mas tudo isso, volto a dizer, e que é fundamental a contribuição do consumidor, do cidadão, ainda que, como o Dr. Mauro colocou, o caso dele específico não seja resolvido, mas ele vai contribuir para uma conduta, para uma ação maior do Ministério Público. E também que essas representações elas contem com o maior número de informações e dados possíveis. Às vezes a pessoa vem na ouvidoria do MP e faz uma formulação genérica, tipo, olha, recebi um golpe do site X. Isso vai inviabilizar a nossa atuação, a gente não tem como trabalhar em relação a isso. Então é importante que venha toda a descrição de qual foi o ilícito, que todos os meios cibernéticos utilizados para contato com o criminoso constem da representação. Então, por exemplo, site pelo qual ela entrou em contato, o número do WhatsApp ou do SMS que mandou o link para ela, a data ou a íntegra da conversa, caso ela tenha conversado com o criminoso, se ele mandou buscar ou entregar alguma coisa na casa dela, se essa entrega foi por meio de algum aplicativo, se foi pelo Uber, se foi pelo 99 Táxi ou qualquer outro semelhante, qualquer outra plataforma acessória que ele possa ter feito algum tipo de contato, qual que é a chave Pix que ele apresentou, todos esses dados, quanto maior o número de dados, maior a chance da gente localizar o criminoso. Esse ponto é fundamental, porque é um gargalo que nós encontramos na prática também. Não adianta ter um volume grande de reclamação se essas reclamações não vierem bem fundamentadas ou com dados suficientes para análise e para a tomada de alguma conduta prática. O que nós encontramos hoje são muitas representações que demandam a devolução para o cidadão, para o consumidor, para que ele complemente as informações antes do Ministério Público tomar alguma atitude. Isso faz com que a nossa atitude seja mais lenta.
E às vezes não adianta nem só falar, mas assim, juntar esses dados, essas capturas de tela, ir lá na delegacia para que seja feita a extração desses dados, porque às vezes a pessoa fala, olha, sofreu um golpe de tal site e apresenta ali uma nota fiscal em nome de terceiro. A gente não consegue judicialmente ligar aquela conduta só com a palavra da vítima ao site, a gente precisa saber o dia da postagem, a gente precisa pegar perante o provedor daquela aplicação, quem foi o responsável por aquela postagem. Então, além de, às vezes a gente tem que mandar de volta, além da descrição não poder ser vaga, ela tem que vir acompanhada do maior número de dados, de informações, de capturas de tela que você puder prover para garantir uma eficácia nessa apuração. Certo. Promotores, ainda sobre essa questão de denúncias, eu pergunto para vocês, para ficar claro para o nosso cidadão e para o nosso ouvinte, ainda como vítima, ele vai conseguir reunir essas provas, obviamente, mas se uma pessoa identifica como um site suspeito, que ele chegou a quase efetuar uma compra, nesse caso ele também pode efetuar uma denúncia? Pode sim, ele pode informar, né, perante os órgãos de defesa do consumidor. E mesmo que você tenha sofrido, isso também é ainda maior na subnotificação, que é no caso da tentativa do estelionato. O criminoso ele inicia a conversa, ele chega a pedir o valor, mas a vítima desconfia e não realiza o pagamento. Ainda assim é importante que ela registre aquela ocorrência, porque é um crime tentado, é um ilícito penal, ainda tem que gerar consequência para não tornar compensador o criminoso continuar tentando. Obrigado, promotores. Nós acabamos de conversar com o coordenador do PROCON-MG, promotor de justiça Glauber Tatagiba e o responsável pela Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos do MPMG, promotor de justiça Mauro Elovitch. Promotores, mais uma vez agradeço a disponibilidade e a participação. Obrigado, estamos à disposição. Muito obrigado e conte conosco. Essa entrevista estará disponível nas principais plataformas digitais de streaming, nas redes sociais e no site do MPMG. Obrigado e até o próximo Vox.